recordação que eu tenho é de ver-te pela primeira vez num dos programas da televisão, com fazias parte de uma banda do exército. Sim. Yeah, e tipo, passou 2 dias e de repente Alice virou essa estrela enorme. Tantas dúvidas sem saber porquê. Já havia uma preparação ou foi desde aquele momento que as coisas começaram a andar? Já havia uma pequena preparação, pelo menos desde 2020. Eu agora não me recordo o ano que eu fui à televisão, mas desde 2020, na pandemia, que eu andava a preparar este projeto, esta junção, não é? Da Afro-Lusitana. É como te apresentas ou acaba por ser um estilo novo que representas? É como me apresenta, é o que eu quero representar e é aquilo que eu sou, não é? Os americanos costumam sempre dizer, quando são negros, afro-americanos. E eu, como nasci aqui, pensei, olha, vou pôr afro-lusitana, porque falamos em português, não é? E não é um termo muito utilizado. E pensei, bem, é este o novo género que eu vou criar para mim, para a minha identidade musical. Esse género é fusão do quê? De exatamente de que tipo de músicas? É uma fusão de fado com afrobeats e músicas africanas, né? Porque é um pouco redutor dizer música africana só afrobeats, né? É o fado, é o afrobeats, é kizomba, se for o caso o amapiano, essas misturas, essas fusões agora que vão existindo muito agora. Se bem que no meu projeto ainda não misturei com o amapiano nem nada, estou simplesmente a tentar misturar com o foco principal, que é o afrobeats, para mim. Esse afro-lusitano está a ser preparado há algum tempo ou é algo que ganhou pernas agora que a tua visibilidade está em alta? Está a ser preparado desde o ano passado, a ser mesmo preparado, questões de gravações e de vídeos e tudo mais. Aliás, o primeiro vídeo que eu lancei já o tinha há um ano, praticamente, gravado. Só que como estava ainda no exército, não queria estar a juntar as duas coisas, depois é difícil gerir e tudo mais. Esperei até completar os 6 anos, saí e depois é que comecei a lançar as coisas. Eu sei que eu quero muito falar sobre o afro-lusitano, sobre o que a Alicia está a preparar, mas falaste do exército e preciso de pegar essa deixa para fazer algumas perguntas. Como é que uma moça jovem pensa em ir para o exército? Foi um acaso do destino, digamos assim, porque na altura estava a terminar a minha licenciatura e estava a ter aulas de canto. Porque eu sempre trabalhei como corista. As pessoas só me estão a conhecer agora como Alice, mas eu já estou nisto há muito tempo, há 10 anos. Ok. A trabalhar para outros artistas, a fazer coros, e depois, quando tinha 22 anos, estava a ter as minhas aulas de canto e acabar a minha licenciatura, conheci o meu professor de canto, na altura, não é? Que me indicou para uma orquestra que eles necessitavam de uma cantora. E eu, como já tinha aquela experiência de fazer coros para outros artistas, mas é um trabalho freelancer, digamos assim, não era uma coisa mensal ou que fosse ser sempre assim obter um ordenado mensal, não é? Pensei, bem, que ótima oportunidade, vou. Mas na altura também não tinha noção que era mesmo do exército. Fui fazer as audições, mas só quando cheguei lá é que eu percebi que era mesmo do exército. E foi assim, depois fui fazer a recruta, fui fazer a incorporação toda e fiz o meu percurso lá como vocalista. Foi lá que eu cresci também, não só como artista, mas como pessoa. Aprendi, aperfeiçoei ainda mais o meu canto, a cantar o fado, por exemplo, que era uma coisa que eu já ouvia, mas não cantava muito. Então também foi muito importante para eu poder dar este passo que agora estou a dar. Ou seja, chegaste no exército numa de aprender música e viraste quase uma militar. Viraste uma militar, na verdade. Sim, virei uma militar, mas da música, porque a minha função lá era simplesmente cantar, não é? Era simplesmente ser a vocalista deles e andar pelo país norte a sul a fazer digressões. Ok, então não havia possibilidades de dois recrutarem para ir para a Ucrânia. Havia, mas não é muito provável. Porque eu saí também há pouco tempo, né? Por isso, saí antes disso tudo explotar, por isso. Muitos de nós, incluindo eu, nos sentimos um bocadinho incomodado quando com o último álbum da Namora,
que é uma música portuguesa muito africana. Que hoje, ao ouvir-te, fazia na minha cabeça, talvez por ser preto, por ser parecido contigo, fazia muito mais sentido ser você a cantar. Estás a ver? Quando o álbum saiu, da Ana Moura saiu, quais são os pensamentos que vieram-te à cabeça? É parecido com o que eu estou a fazer? Essa é a deixa para quando eu lançar as minhas cenas, o mercado já estar preparado? Ou simplesmente passou ao teu lado? Olha, simplesmente passou ao meu lado. Eu não pensei muito. Primeiro porque são estéticas completamente diferentes, né? Pelas vivências de cada uma. Ela tem a sua arte, eu tenho a minha, não é? Eu como eu disse há pouco, intitulo-me de afro-lusitana, não é? Porque é aquilo que eu sou, uma portuguesa, mas com experiências africanas, não é? Porque não é a mesma coisa hoje em dia viver numa sociedade portuguesa, sendo negro ou sendo branco, não é a mesma coisa, e tu sabes disso, não é? Então, daí, por isso é que ela está a fazer a arte dela, são estéticas completamente diferentes, não é? É muito boa cantora, também gosto, e por acaso foi uma das cantoras que apreciou o meu projeto, e pronto, mas não foi assim nada que eu me preocupasse, porque há muitos anos, eu já venho a dizer isto desde 2020, ou antes de 2020, na altura com as pessoas que trabalhavam comigo, eu dizia, olha, eu estou a sentir que o mercado português precisa de uma mudança a nível sonoro, porque não quero desrespeitar ninguém, eu gosto de todos os géneros de música, mas sentia que infelizmente nos metiam a nós numa gaveta, não é? Os cantores africanos numa gaveta. Eu pensei, mas e aqueles que nascem aqui, aqueles que também são parte, fazem parte, aliás, mesmo que não nascem aqui, nós todos fazemos parte. Não temos só que estar engavetados num sítio e não poder estar noutros sítios. Foi também essa deixa que me fez pensar neste projeto. E eu disse, não, então eu vou fazer uma coisa que me identifique e que, se Deus quiser, não é? Estou a tentar, que derrube esses tetos ou telhados de vidro, digamos assim. Certo. Foi isso que eu fiz, que eu estou a tentar fazer, não é? Claro que estou no meu percurso, tem tido uma boa aceitação, claro que ainda não é assim um massive, um sucesso assim muito grande, mas para mim tem sido, porque para quem saiu da tropa, não é? Para quem viveu sempre naquele ambiente e teve muitos anos de busca incessante do que iria fazer, para mim está a ser um sucesso, porque eu tinha muito medo que não fosse aceito. Ou fosse comparado também com a Ana Moura e tudo mais, mas por acaso não tenho visto essa... Não tenho visto essa abordagem, pelo menos para já, não tenho visto. Mas o feedback dos outros afro-portugueses, dos africanos e mesmo dos portugueses, dos teus colegas do Exército, qual é? Tem sido maravilhoso. Aliás, o feedback que eu mais tenho tido são de africanos. E sabes que eu tinha, pois, imagina assim, eu pensava, epá, como eu estou a cantar assim, com essas nuances, com as floreadas do fado, se calhar o meu público, porque para mim são os africanos, não é? Pelo menos o meu target são eles, nesta fase, aliás, pronto, eu ou seja, eu quero conquistar a África, obviamente, né? Mas a música é global, é para todos, eu não quero segregar a minha música, não é? Mas eu pensei, se calhar não vou ser muito bem aceite por causa dessa questão de estar, porque é uma sonoridade nova, não estamos muito habituados a ouvir isso, mas fui muito surpreendida e ainda estou, porque os que mais têm dado apoio, todas as mensagens, todo o carinho, tem sido a maior parte do meu público africano. Aliás, maior parte não, 99% do público africano. Eu, como africano, e teu público, nós estamos todos os dias à espera que um de nós torne-se uma estrela, então é quase implícito nós nos apoiarmos uns aos outros. Mas isso implica que a tua música, independentemente da tua música, nos apoiamos todos, mas a tua música é mesmo muito boa. Estás a ver? Obrigada. Eu acho que conseguiste realmente trazer para as pessoas como tu, que nasceram em Portugal, que são africanas, ou que são negras, e há um estilo que é o estilo que tem a sonoridade do que aquilo que ouvem na televisão, mas ao mesmo tempo tem a sonoridade do tipo de música que os pais ouvem.
É isso mesmo. Em termos de carreira, a tua carreira aparentemente anda muito bem. Nós estamos aqui fora, tipo, está a correr muito bem. A tua ligação com a carga, acho que também tem muito a ver isso. Como é que nasce isso? Como é que nasce a ligação com a cave? A ligação com a cave surgiu já há muito tempo, antes de eu sequer ter este projeto preparado, porque na altura, não sei se foi antes do vídeo Amor a Portugal ou depois, se calhar foi um bocadinho antes, que já tinham entrado em contato comigo. Só que como eu estava no exército, e não posso, como eu estava a dizer há pouco, não é? Nós fazíamos muitas digressões, e há muitos concertos, por ano fazíamos 60 concertos e tudo mais, não tinha a possibilidade de enverdar num caminho a solo, num percurso a solo. Então, na altura, em 2020, falámos, eu expliquei e não consegui. Não conseguimos trabalhar nessa altura. Mas depois, como eu já sabia que ia sair em 2023, já estava a preparar o projeto há um ano, tive conversações com outras discográficas também, mas a que mais me interessou foi a Cave. E aí começámos a trabalhar e graças a Deus estamos a trabalhar bem. Okay. Quem são as pessoas que estão por trás da Cave? São pessoas que, como nós, que se interessam que têm conhecimento tanto da música portuguesa como da música africana, ou feita por africanos? São africanos. Só? São africanos também, predominantemente são africanos, mas também têm todo interesse na música africana, na música europeia, na música global, porque o interesse deste projeto não é a segregação e sim a inclusão. Apesar de ser uma música mestiça, digamos assim, é para todas as pessoas poderem ouvir. Eu costumo dizer que os afro-lusitanos que não são só as pessoas que nascem em Portugal, são todos aqueles que gostam de ouvir este género que eu estou a fazer, cantado em português ou cantado por mim, né? Que às vezes também não quero dizer só que vou cantar só em português, não é? Também não quero só, porque eu canto também em crioulo, não é? Quem sabe um dia canta em inglês, mistura. Pronto, é nesse sentido. Como é que tu pensas do dia a seguir? Tipo, levas um dia de cada vez ou fazes grandes perspectivas para 5, 10 anos, ou vais nas calmas, passo a passo? É um misto dos dois. Eu vou nas calmas, mas ao mesmo tempo gostava daqui a uns 5 anos, eu digo manifesto, né? Gosto de manifestar. Daqui a uns 5 anos, ser uma artista o mais bem sucedida possível, não é? Eu vou tentar, estou a tentar, mas vivendo com calma, projetando, obviamente, fazendo planos, mas obviamente tendo sempre o objetivo de ser o mais bem sucedida possível. Pelo menos tentar e ambicionar para isso. Eu acho que as bases estão feitas. Antigamente, claramente, que era um bocadinho mais difícil, mas hoje acho que as bases estão feitas. Hoje nós temos organizadores de eventos negros, temos sim. donos de labels negros, temos uma mídia negra, e então não estamos dependentes apenas de um lado que pode não compreender a nossa mensagem. E como sempre, quando nós estamos bem estruturados, não tem como não entrarmos em todo o sítio. Sim, então é verdade. Yeah. Nós temos uma energia contagiante, né? É difícil ficar indiferente. Ok. Esse ano, como é que tu descreves esse ano? As músicas que lançaste, os singles, quase tudo bem sucedido, posso aqui dizer. Como é que tu descreves esse ano que só vai ao meio? Incrível. Sabes, eu como fui militar durante muitos anos, às vezes nós ficamos com muito medo, pelo menos falo por mim, não é? Ficava com muito medo de sair dessa área de conforto. Sempre tive o sonho de ser cantora a solo, mas andei muitos anos a cantar para outras pessoas, como já tinha dito, não é? Tive em vários grupos e até de rock. Cantei tudo um pouco, já, quase. Menos ópera, ainda não cantei ópera. Mas eu tinha muito medo de dar esse passo. E vendo o que está a acontecer em tão pouco tempo, a recepção que eu estou a ter, tem sido incrível. Tem sido incrível. Sei que mais coisas boas virão, porque sou uma pessoa muito de energias, não é? Mas eu não estava à espera, mas ao mesmo tempo não estava à espera. Não sei se consigo fazer entender. Tem sido incrível. E só vamos ainda
a meio, digamos assim, do ano, não é? Mais coisas boas virão, com certeza, e Deus queira que estas boas notícias continuem assim e que seja um percurso bonito. Não é fácil a vida de artista, mas que seja um percurso bonito, porque eu canto do meu coração, é a coisa que eu mais amo fazer. Se eu não cantasse, eu costumo brincar até, digo, se eu sei fazer uma coisa, que é cantar, o resto esqueçam. O resto não sei fazer nada, só sei cantar, de resto não contem comigo. Aqui, a tentarmos manifestar juntos, o que é que seria 100% bem sucedido, além dos concertos, além da visibilidade e de viver absolutamente disso? Pois, acabaste de descrever tudo aquilo que eu penso do que é ser bem sucedido, né? Mas também é sentir-me bem comigo mesma, sentir que estou a fazer aquilo que eu gosto, que é muito importante, né? Que há labels ou artistas que muitas vezes fazem coisas que não gostam, não é? Eu tenho tido a sorte de ter uma equipa que me apoia, que acredita no meu projeto e me dá essa liberdade de expressão artística. Então, eu diria isso. Qual a tua descendência? Guineense. Eu espero não estar a falar qualquer tipo de porcaria, entendes? Finalmente eu sinto que a comunidade guineense está unida, entendes? Eu acho que desde a pandemia, devido às lives, devido os guineenses estão a surgir, estás a ver? Vês eventos guineenses a pico, estás a ver? Vês o love de pessoas europeias, descendentes de guineenses, de pessoas guineenses a se apoiarem uns aos outros. Eu acho que para ser perfeito, falta a comunidade negra na Europa estar 100% unida, porque as comunidades individuais já estão todas unidas. Estás a ver? Sim. E nós temos a vantagem de o que toca o negro cabo-verdiano, o negro guineense, o negro moçambicano, facilmente faz concertos em qualquer sítio da lusofonia, porque nós nos consumimos. Estás a ver? Sim. Quando tu pensas no sucesso africano, quando tu pensas em chegar em outros palcos, olhas para todo esse mundo lusófono, ou daqui a nada estás, tipo, na tua cabeça já passa em mostrar o afro-lusitano para palcos como a Nigéria ou Ghana? Ai, sim, adorava. Primeiramente passa por mostrar este projeto, ou esta afro-lusitania, como eu costumo dizer, nos restantes países. Mas se um dia puder ser algo global, por que não? Eu passar pela Nigéria, pelo Ghana, olha, seria um enorme prazer, seria mesmo um desafio grande, mas que eu estou predisposta, se houvesse a oportunidade, obviamente, de o fazer. Em termos da performance, dos festivais, das lives, tens estado pronta? Pensas muito nisso? Tens sido chamada? Como é que funciona? Como é que está a funcionar ali, além da tela, além do YouTube, além do Spotify? Como é que é as tuas performances ao vivo? Tens tido muitos convites? Estão a surgir? Como é que é? Estão a surgir. Sabes que é uma fase ainda embrionária, digamos assim. Só lancei 2 singles, não é? E normalmente os festivais requerem mais do que, pelo menos lançados, claro que eu tenho mais músicas gravadas e tudo mais, mas lançados e com resposta do público, ainda sou uma recém-nascida, não é? Tenho tido poucos convites ainda, não são assim grandes convites, porque é normal, estou numa fase embrionária, mas estou a preparar para isso e conto já este ano também ir para a Guiné. Era para ter atuado no Sol da Caparica, mas infelizmente com problemas técnicos não consegui. Tem surgido pouco a pouco e Deus queira que apareça cada vez mais, não é? Não, com certeza. A quem é que tu deixas o agradecimento? A quem é que tu mandas um abraço? E o que é que podes nos contar que ainda ninguém sabe? Eu não posso contar mesmo ainda. Temos umas coisas bonitas aí a caminho, não é? Que ainda não posso contar, não depende de mim. Quero deixar um agradecimento à minha equipa da Cavi Music por
terem também acreditado no projeto e estarem-me a acompanhar, porque não é fácil, tem sido um percurso interessante. E queria mandar um beijinho a todas as pessoas que abraçam este projeto como se fossem eles também a estarem aqui a cantar, não é? Porque estão a participar, mas a cantar não é? Mas quero mandar um beijinho a todas as pessoas que me estão a apoiar, a incentivar, a motivar para continuar esta linha e este meu percurso. E obrigado também a vocês por esta entrevista, por me darem palco. No que depender de nós, esse palco é teu e vais-te manter aqui nesse palco. Obrigada. Conforme o teu trabalho e não só, já para outras atividades. Acredito que o foco na música é a prioridade, mas dá para ver que pensas muitas coisas, incluindo os afro-lusitanos, que é uma palavra que eu não gosto muito. Acredito. Eu sei, mas eu tinha que dar um nome a mim mesma e a este género. E pensei nesse. Foi o que melhor encaixou. O nome é forte. O nome é bom, é forte. Faz todo sentido para uma mulher negra portuguesa que viveu Portugal, que esteve no exército português. Sim. Mas ressalva e cava noutras partes históricas que ainda não estão completamente limadas. Mas, contudo, obrigado por estar aqui na Batman e espero que seja a primeira de 1 milhão de vezes. Vai ser, se não depender de mim, é sempre. Eu estarei sempre disponível para falar com vocês. Da mesma forma que vocês sempre me estenderam a mão desde o exército até agora. Por isso, podem contar sempre comigo. E vamos continuar a estender. É para isso que nós estamos cá. Somos Ubuntu. É isso. Muito obrigada. Está-se bem. Até já. Até já.